Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, que alegria, né? Tô aqui novamente gravando um vídeo para vocês. Já tinha algum tempinho que eu não gravava, muita coisa está sendo aproveitada do meu material já, mas estou muito feliz de estar gravando esse vídeo, especialmente porque esse vídeo eu estou gravando na tentativa de responder ou iniciar uma conversa com uma pessoa que tem me seguido e tá me dando uns cutucões lá no meu direct no Instagram, que é a Marta Rejane. Ela me acompanha há algum tempo e a gente vem trocando algumas informações, trocando algumas experiências e ela me trouxe um assunto e alguns questionamentos sobre o relacionamento entre mães e filhas. E sem sombra de dúvidas, esse é um assunto que me toca muito, porque eu sou mãe também. Tô numa fase de transição, eu acho que eu já comentei com vocês, né? Eu era mãe de 2 crianças, agora eu sou mãe de 2 adolescentes. E é como se a gente recomeçasse a maternidade, porque são novas abordagens, é uma outra forma da gente se posicionar, da gente se expressar, enfim. E eu tenho muito prazer de falar sobre esse assunto, especialmente respondendo a uma seguidora, que a gente já virou até amiga do Instagram, o que para mim é bem legal, assim, é bem interessante. Então, Marta, eu espero responder, ou pelo menos iniciar essa conversa com você agora de uma outra maneira. Nós conversamos basicamente sobre essas dificuldades, né? Como é difícil a gente falar com os nossos pais, como é difícil a gente conversar sobre muitas coisas com os nossos pais. A gente cresce e é como se os nossos pais não entendessem muitas vezes que a gente cresceu. Às vezes são invasivos, às vezes são indiscretos, às vezes passam um pouco do ponto, né? Especialmente dentro de uma cultura como a nossa, que é uma cultura latina, caliente, né? De muito toque, de muita conversa. A gente dá uma passadinha na casa do outro e, enfim, acho que falta algumas regrinhas de etiqueta e acho que falta um entendimento, sim, de nós pais entendermos que os nossos filhos estão crescendo. Eu acho que a mesma dor que um bebê, a psicologia já explica, né, a dor da separação, né, quando há um nascimento do bebê, que o bebê sai da barriga da mãe, existe ali, é óbvio que existe o choro, né, que é o fôlego ali de um suspiro, de um respiro, de inflar os pulmões com o ar, mas existe sim o choro do desapego, né, o choro do rompimento ali naquele momento. E quando os nossos filhos crescem, né, já estão fora da barriga e eles crescem com autonomia, crescem com independência, crescem e se distanciam, nós mães sofremos esse desenlace, da mesma forma que eu acho que aquele bebê sofreu esse desenlace quando deixou a barriga da mãe. Então, hoje eu fico pensando que para muitas mães, se desvencilhar dos seus filhos é muito difícil, porque durante muitos anos a vida dessas mães girou em torno desses filhos. O horário, a rotina, a comida no horário certo, levar e buscar na escola, o lanche que tem que preparar, o remédio que tem que dar, a visita no pediatra. Gente, é tanta coisa que acontece quando a gente é mãe, a gente que é mãe vai ficando sempre em último plano. Hoje eu penso, né, que a minha mãe, eu sou a mais velha,
não existia fralda descartável quando minha mãe me teve, né? Quando eu nasci, não existia fralda descartável, era fralda de pano. É, acho que a minha geração não consegue imaginar o que é ter filhos com uma fralda de pano. E essas coisas, né, essa demanda que os filhos, nessa primeira infância, nesses primeiros anos de vida, e a gente não tá falando aqui de 2, 3 aninhos, a gente tá falando de muitos anos, porque às vezes a adolescência vai chegar para os filhos e eles já não querem muito você, mas eles dependem de você. Eles dependem de você para levar, para buscar, para pagar a conta, para levar na casa do amigo, para buscar o amigo para fazer o trabalho, para o amigo dormir aqui. Eles dependem da gente. Mas essa dependência também acaba. E eu percebo e eu imagino, eu não estou passando ainda por isso, mas eu imagino que o mesmo sofrimento que aquele bebê sentiu, os pais, as mães, muitas vezes, a maioria das vezes, a mãe sofre. E para ela, às vezes, é muito difícil se desvencilhar desse filho, deixar esse filho ir, partir, porque ela não se preocupou em ter uma vida própria, de ter interesses próprios, de ter um gosto, de nutrir amizades, de nutrir relacionamentos, porque foi tão focada ali naqueles filhos, naquelas crianças, naquelas necessidades, que ela foi se esquecendo de si. Acho que a gente poderia falar aqui muito, muito sobre isso, né? Sobre esse esquecimento que as mulheres têm de si na maternidade. O que hoje, como mãe, embora eu tenha sido mãe de tempo integral, eu parei de trabalhar, né? Eu deixei a advocacia, tem um vídeo inclusive que eu falo sobre isso. Eu deixei a advocacia e, enfim, eu, por muito tempo, a minha vida de verdade era brincar, preparar almoço, a comidinha, era dar o banho, era trocar os meus filhos, era brincar com eles de massinha, assistir um DVD, conversar, levar para a pracinha, brincar na areia. Isso foi maravilhoso, né? Mas na minha mente sempre havia aquela sensação de que eu precisava de nutrir o meu casamento, de que eu precisava de nutrir os meus relacionamentos pessoais com as minhas amigas de longas datas. Então, de alguma maneira, eu fui tentando conciliar a maternidade com uma vida pessoal. Obviamente, gente, que isso não aconteceu no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro ano de vida dos meus filhos. Porque, como diria o meu pai, né, a engrenagem não permite, né? Assim, a demanda é tanta demanda que, de fato, existe um período da minha vida como mãe que isso, que eu não existi. Mas quando aquela demanda excessiva foi passando, eu fui me concentrando e entendendo que eu precisava de retomar algumas coisas, né? Eu fui retomando leituras, eu fui nutrindo os meus relacionamentos com amigas e voltando os meus olhos novamente, né, para o meu casamento, coisas do tipo. E a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas, Rejane, eu queria virar um pouquinho a conversa, porque muitas vezes quando a gente fala de relacionamento de mãe e filho, né, mãe e filha, a gente olha para a mãe, né? A gente olha para a mãe. Porque a minha mãe é muito difícil, porque a minha mãe não entende, porque a minha mãe força a barra, porque a minha mãe não tem limite, porque a minha mãe é invasiva, porque a minha mãe é muito bruta, porque nada do que eu faço tá bom. A gente podia estar sempre falando desse lado da história. Só que a minha proposta no nosso canal, nesse canal, a gente pode tratar do outro, mas a gente precisa tratar da gente primeiro.
Então eu queria ver com você, eu queria falar com todas vocês que estão me escutando o seguinte: em primeiro lugar, vamos pensar assim, olha, existe sim um problema que é o outro. E pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser o seu chefe, pode ser seu vizinho, não importa. Vai existir um problema e o problema é o outro, existe a parte do outro, mas eu queria concentrar a nossa conversa na nossa parte, naquilo que a gente pode fazer, ou pelo menos tentar fazer, né? Então, vamos para o primeiro aspecto. Eu gostaria de dizer, assim, como número 1, a gente precisa se conhecer. Mas o que é isso, se conhecer? A gente precisa aprender a se observar, a se perceber, a perceber as nossas emoções, o que a gente sente. Por que a gente fica com raiva? Por que a gente fica calada? Por que a gente fica pensativa? Que coisas acontecem na nossa vida que nos emudecem, né? Que nos calam, que eventualmente nos faz explodir? Quais são os nossos valores pessoais? O que a gente não negocia? O que a gente negocia? O que a gente tem como princípio? O que é valoroso para mim? Aonde eu estou apoiada? Qual é a minha espiritualidade? Qual é a fé que eu professo? Creio, não creio em alguém? Creio em Deus? Creio em num outro ser? Creio numa energia? Enfim, todas nós precisamos partir desse princípio número 1. A gente precisa se conhecer. Quais são os meus medos? O que eu estou protegendo? O que eu estou defendendo? O que eu estou fazendo contribui para o fim que eu quero alcançar? As armas que eu uso, elas estão contribuindo para eu alcançar o meu objetivo final? Eu tenho valorizado, eu tenho sido fiel aos meus valores e aos meus princípios? Eu sei o que eu quero, eu sei do que eu gosto, eu conheço as minhas necessidades? Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte do se conhecer. A gente precisa disso para a gente iniciar qualquer análise de qualquer relacionamento. Bom, o Eneagrama pode ajudar a gente? É claro que o Eneagrama pode ajudar a gente. Assim como a terapia pode ajudar, assim como um aconselhamento pode ajudar, né? Eu participo, frequento igreja e onde a gente tem conselheiras, conselheiros que acompanham casais, que acompanham esposas, mulheres, adolescentes. A gente pode se valer de psiquiatra, né, de médicos, porque eu acho que alguns sofrimentos são tão profundos, que a gente precisa se valer sim de medicamentos para poder a gente ter minimamente uma lucidez para poder raciocinar, pensar e elaborar mentalmente e emocionalmente tudo o que aconteceu na vida da gente. Então, sim, eu acho que é possível o Eneagrama também contribuir com isso. E eu acredito nisso. Meu canal se chama O Eneagrama Entre Nós. Por quê? Porque eu acredito que o Eneagrama faz parte de todo esse contexto que eu falei. A gente saber as nossas motivações, os nossos vícios, a nossa fixação, no que a gente está fixado, qual é o comportamento que a gente tem
no automático, sem perceber, sabe? Que a gente simplesmente faz. É isso, a gente simplesmente faz, a gente fala, a gente sente, a gente reage. Todos nós temos um comportamento que vem no automático da nossa personalidade. O Enneagrama ajuda muito, especialmente se a gente se dedica a conhecer a ferramenta, a entender o que essa ferramenta pode fazer. Ela é só um teste de personalidade? Não, ela não é só um teste de personalidade, ela é muito rica, mas eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo no caminho, né, na caminhada do manuseio dessa ferramenta, de verdade, é conhecer as personalidades. Bom, aí teríamos uma segunda análise para fazer, uma segunda observação que eu acho importante. Nós, hoje, eu nem vou falar de uma geração, gente, porque tá tão difícil a gente falar de geração. Hoje, os gaps, né, as diferenças de personalidade de geração, hoje elas são tão gritantes que, assim, acontece às vezes de 5 anos você tem uma diferença de geração, né? Uma grande mudança numa geração. Então eu não vou dizer sobre a minha geração, eu vou dizer assim, olha, hoje, atualmente, nos últimos anos, talvez desde o surgimento das redes sociais, né? Do Instagram, né? Do Facebook, a gente vem sendo muito exposta, todos nós, não sou eu, não é você, a humanidade está sendo exposta e bombardeada com um mundo que é irreal, ele não existe, mas a gente quer acreditar que ele existe para dar um suporte para a nossa tristeza, né? Para a gente justificar a nossa angústia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu comecei a pensar sobre esse vídeo hoje de manhã. Na verdade, eu venho pensando nesse vídeo desde o ano passado, quando eu comecei a ser cutucada pela Rejane no ano passado. Mas foi muito tumultuado o meu fim de ano e eu não consegui fazer a gravação. Então, eu já tinha um roteiro do que eu queria falar, mas eu comecei a pensar hoje na gravação. Gente, eu reli o meu roteiro, o que eu tinha pensado para trazer para vocês. Mas você acha que eu sentei aqui e gravei o vídeo? De verdade, você acha que eu sentei, fiz o que eu tinha para fazer na casa hoje, sentei aqui e falei, vou gravar esse vídeo? Não. Eu tomei banho, sequei meu cabelo. Não sei se tá dando para ver, né? Mas eu sequei meu cabelo. Eu minimamente botei um pozinho no meu rosto. Passei um batom, botei anel, combinei o brinquinho com o colarzinho, arrumei a minha camisa, fui no guarda-roupa escolher uma camisa. Tudo isso por quê? Porque isso é o que vai ficar gravado para vocês. É isso que eu quero que vocês vejam da Patrícia. A Patrícia com óculos bem legal, cabelo escovado, né? Enfim, não fiz a unha, gente, mas o resto tá, né? Tá tudo arrumadinho. Vocês acham que eu vou desligar esse vídeo aqui, acabar essa gravação e vou lá lavar a louça da minha casa desse jeito? Não, eu não vou, eu não dou conta. Mexer com sabão, com esses anéis aqui, tudo no meu dedo. Eu provavelmente vou sair daqui dessa gravação, vou pegar uma piranha que eu tenho e vou amarrar meu cabelo aqui assim, ó, bem aqui assim, porque a hora que eu começar a lavar a louça, guardar prato, guardar panela, eu vou ficar com calor, esse cabelo me grudando, não quero. Então, o que acontece? A gente vive nesse mundo de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, eu já nem sei mais, gente, que ferramenta que tem aí que fica mostrando a vida dos... Pinterest. Eu adoro Pinterest, mas enfim. A gente vive nesse mundo, conectada nesse mundo, achando que as pessoas estão assim, desse jeito. Amanhecem assim, ó, com frescor da manhã, e não é verdade. Isso não é verdade.